Olá, muito boa tarde a você. Confirmada a segunda morte pela gripe H3, um tipo mais leve da H1N1. É uma mulher de 52 anos que morava no Itapuã. Até agora foram registrados 221 casos da doença aqui no Distrito Federal. Lembrando que você pode se vacinar contra a gripe A. A campanha vai até 26 de maio. Veja na reportagem de Rodrigo Miranda. A mulher de 52 anos morava no Itapuã. Ela é a segunda morte confirmada pela gripe H3, um tipo mais leve da H1N1. A mulher também era portadora de uma doença crônica, o que pode ter facilitado a contaminação. A morte foi confirmada pela Secretaria de Saúde. No final de abril, uma mulher de 43 anos, moradora do Riacho Fundo, que tinha diabetes, também morreu por conta do mesmo problema. Até o momento, já foram notificados 221 casos de síndrome respiratória aguda grave, 65 foram confirmados. Nesse ano, não houve casos confirmados do vírus H1N1. Já no mesmo período de 2016, foram 10 mortes relacionadas a esse vírus. A campanha de vacinação contra a gripe aqui no DF começou no dia 17 de abril. Ela segue até o dia 26 de maio. No dia 13, ocorre o Dia de Mobilização Nacional em todo o país. No DF, 150 postos de vacinação vão atender a população. Do início da campanha até agora, 82 mil pessoas já foram vacinadas contra H1N1. E para esses casos, Cláudio Humberto, a imunização é fundamental. Sem dúvida nenhuma, porque afinal de contas, se a gripe H3 é um tipo mais leve da H1N1, você imagina quando houver e se houver epidemia da H1N1. É preciso que as pessoas sejam imunizadas o quanto antes. No fim de semana passada, houve casos, recebemos denúncias de vários postos de saúde que permaneceram fechados, apesar do chamamento do próprio governo para que as pessoas se vacinassem. CPI da Saúde, o relatório final foi apresentado na Câmara Legislativa e após um ano de investigação, ninguém foi indiciado. O documento ainda precisa passar pela aprovação dos deputados distritais no plenário. A leitura do relatório final da CPI da Saúde durou quase 2 horas. O documento apresentado pelo relator, o deputado Lira, do PHS, tem 600 páginas. Parlamentares reclamaram por não terem recebido uma cópia do texto para análise com a devida antecedência. É deplorável uma instituição como essa não ter condições de produzir cópias do relator para os membros dessa comissão. Além da falta do documento, outra crítica é que o relatório não chegou a conclusão alguma, ou seja, ninguém foi indiciado. Não tratar da Operação Dracon, com tudo isso que está acontecendo no Ministério Público, no Tribunal de Justiça, é uma agressão à sociedade. Como é que ela vai nos ver? Como é que a sociedade vai nos ver quando aquilo que aconteceu aqui não aconteceu nesse relatório? Fizeram curvas na investigação, crime de omissão, de conivência. E aí nós vamos ter que saber quem foi que fez curvas, para deixar os incriminados de fora. Aí é muito mais grave do que eu imaginei. O relator se defendeu, disse que apresentou apenas um resumo. O que eu li aqui não é o relatório na sua totalidade, não. Aqui é apenas o resumo, é a conclusão. O relatório em si tem mais de 500 páginas. O documento não menciona as supostas negociações de emendas parlamentares que teriam beneficiado 5 deputados investigados pela Operação Dracon, parlamentares que, inclusive, já viraram réus na Justiça. O texto também não aponta responsáveis por fraudes ou desvios na saúde pública do DF. Apesar disso, o relator sugeriu que as investigações continuem, mas agora com a polícia e o Ministério Público. Será que é mais uma CPI que vai acabar em pizza? Claro que sim, né? Porque, afinal de contas, ninguém esperava que outra coisa desse relatório, né? Os deputados reclamaram que o relatório é falho, enfim, não toca, não aprofunda em nada a investigação ou o entendimento da situação da saúde pública aqui, mas dificilmente qualquer um deles faria coisa melhor, viu, minha gente? Porque há uma certa cultura da impunidade na Câmara Legislativa do Distrito Federal.
É uma lástima que isso aconteça. O deputado que estava ali tão indignado que o que é que a população vai pensar de nós, a população pensa o pior dos deputados distritais. Infelizmente, mais da metade deles responde a processos cabeludos sobre corrupção e irregularidades da pior espécie. Apesar disso, os órgãos de fiscalização deles próprios não funcionam. Conselho de Ética na Câmara Legislativa continua sendo um contrassenso. E um jovem que tentou escapar da unidade de internação do Recanto das Emas foi recapturado logo depois de fugir. Ele estava a cerca de 200 metros do portão quando foi pego pelos agentes. A ocorrência foi ontem à tarde e o jovem escapou por um buraco aberto na grade da escola que fica dentro da unidade. A Subsecretaria do Sistema Socioeducativo confirmou a tentativa de fuga e informou ainda que ele já está reintegrado à unidade. A Vara da Infância e Juventude e o Ministério Público já foram informados dessa ocorrência para as devidas providências. E a criação de uma comissão para analisar uma proposta que trata da reforma política causou muita polêmica ontem. A medida acaba com a reeleição e unifica as eleições para cargos majoritários. Algumas pessoas acharam que as eleições no ano que vem estavam ameaçadas. Quem traz os detalhes ao vivo é a Renata Dourado, até porque a história é bem diferente, né, Renata? Boa tarde. Pois é, Rodrigo. Boa tarde para você, para o Cláudio. Uma ótima sexta-feira, um ótimo final de semana para todos que estão nos acompanhando. Mal entendido em tempos de rede social, já viu como é que é, né? Uma pessoa posta, daqui a pouco várias outras também replicam, e aí foi uma grande confusão. O que aconteceu ontem? O presidente da Câmara, Rodrigo Maia, ele assinou um documento determinando a criação de uma comissão especial para analisar pontos referentes à reforma política. Nós temos aí a cópia desse documento, que foi o que causou essa grande confusão. Então, aí você vê o documento. Então, o que esse documento determina? Na verdade, essa proposta, essa PEC, determina o fim da reeleição para cargos majoritários, como presidente da República e governador. E, não tendo mais a reeleição, o mandato que hoje é de 4 anos passaria a ser de 5 anos. E também determina a simultaneidade das eleições. Hoje, Rodrigo, com exceção aqui do Distrito Federal, nós temos eleições no Brasil a cada 2 anos. Então, uma eleição, que é a que vai acontecer o ano que vem, 2018, é para escolher o presidente da República, são aquelas eleições gerais, eleições nacionais. 2 anos depois, você tem as eleições municipais. Então, é isso que acontece. Então, esse texto determina o seguinte: vamos ter só uma eleição para escolher todos esses candidatos. Ocorre que com esse documento aí, as pessoas acharam, né, algumas pessoas acharam que a eleição do ano que vem, nós teremos a escolha do presidente da República e de vários outros candidatos no ano que vem, estaria ameaçado, ou seja, não aconteceria, isso prorrogaria o mandato do atual presidente Michel Temer. Mas não é isso. Na verdade, isso só começa a valer se for aprovado no Congresso Nacional em 2022. Mas aí foi realmente uma grande confusão, a ponto de o próprio relator da reforma política, que é do PT, o deputado Vicente Cândido, soltou uma nota dizendo que essa determinação do presidente Rodrigo Maia, foi um pedido da própria comissão especial que está analisando para facilitar essa tramitação. Então, tudo ficou resolvido, não vai ter o golpe que as pessoas chamavam, ou seja, ano que vem teremos a eleição, a escolha aí de uma forma democrática para o presidente da República. E falar em PEC polêmica também, tratando um pouco do assunto da PEC da Previdência, na próxima terça-feira, aquela comissão especial, que teve aquela confusão, onde foi invadida, as pessoas jogaram bomba lá. A PEC, essa comissão vai se reunir na próxima terça-feira para finalizar a análise dos destaques. Então, finalizando essa etapa, essa PEC já está pronta para ser levada a plenário. Mas é aquela coisa que a gente vem dizendo aqui, o governo está muito cauteloso, vai analisar o momento certo, para não ter nenhuma derrota, não correr o risco de ter nenhuma derrota, já que necessita de pelo menos 308 votos, vai analisar o momento correto de colocar isso a plenário. E também tem um outro debate aí, porque deputados, inclusive deputados da base, só querem analisar essa reforma da Previdência depois que os senadores finalizarem o processo da reforma trabalhista, que já passou pela Câmara, porque eles entendem que todo o ônus, todo o desgaste está caindo mais, sobrecarregando a imagem dos deputados, já que eles estão aprovando essas medidas impopulares, aprovaram a reforma trabalhista e aí está prestes a aprovar a PEC, então tem esse impasse aí também. E falar em reforma trabalhista, no Senado já foi escolhido aí quem vai ser o relator na CCJ, Comissão de Constituição e Justiça, vai ser o Romero Jucá,
Então, ele que vai presidir essa comissão. Claro que as outras comissões, outras duas, de assuntos econômicos e assuntos sociais, cada uma comissão vai ter um relator para tramitar esses assuntos tão importantes, né, Rodrigo? Um debate tão importante para todo o país. Obrigado, Renata. Continua acompanhando e explicando para a gente também. Essa história toda mostra, Cláudio Humberto, que é preciso ter cuidado com a chamada fake news. Mas eu também preciso ter cuidado com esses deputados, né? Porque essa proposta de emenda é tudo muito suspeito, muito estranho, né? Acaba excitando a imaginação do pessoal das redes sociais. Porque essa proposta de emenda constitucional que unifica as eleições, acaba com a reeleição para ocupantes de cargos majoritários, prefeito, governador e presidente, e estabelece um mandato único para todo mundo de 5 anos. Essa proposta foi apresentada na Câmara no ano de 2003, há 14 anos atrás. De repente, o Rodrigo Maia saca isso da gaveta. Realmente foi muito estranho. Porque, afinal de contas, se não há má intenção nisso, por que é que esse tema da unificação da eleição não foi confiado à comissão que cuidou especificamente da reforma política? É tudo muito estranho, mas é preciso ficar de olho. É como disse o poeta, é preciso orar e vigiar. E a seguir, a polícia ainda procura pelos ladrões que roubaram joalheria em shopping. O Band Cidade volta já.